Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, à medida em que um cristão católico vai compreendendo, vai conhecendo e compreendendo a sua doutrina, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a igreja tem transmitido nesses 2000 anos, e à medida em que vai se dando conta, portanto, da verdade e vai comparando com aquilo que tem sido ensinado em suas paróquias, em suas dioceses, vai se dando conta da discrepância que existe entre o que a palavra de Deus e a igreja sempre ensinaram e aquilo que a maior parte dos bispos e dos padres tem pregado. A diferença é enorme e por isso as pessoas estão nesta grande confusão. Daí a necessidade que hoje é premente, hoje é imperativa, que é gigantesca, de que os cristãos católicos estudem a palavra de Deus, estudem a doutrina, leiam o catecismo, os documentos da igreja, procurem informação para não ficarem à mercê destas opiniões de doutrinas erradas de maus pastores. Infelizmente, é preciso dizer isto, a maior parte dos bispos e dos padres não tem mais fé católica. Não acreditam nas coisas como a igreja entende. Não transmitem mais a doutrina católica, a moral católica, uma visão de mundo que seja cristã católica. Não tem mais este conhecimento e esta fé. A grande parte segue outras doutrinas, outras ideologias. Tanto é verdade que, quantas vezes um fiel católico, participando de uma missa, tem escutado da parte dos seus padres e bispos a pregação sobre a conversão, sobre a santidade, sobre o céu, sobre o inferno, da necessidade de buscarmos obedecer os mandamentos. Quantas vezes nas pregações padres e bispos têm falado sobre os males que atingem os nossos tempos e têm condenado estes males e levado as pessoas a terem uma atitude de prudência, de rejeição destas coisas que não apenas atrapalham, destroem a nossa vida pessoal, mas as nossas famílias e também a nossa sociedade. Digo de maneira mais concreta, quantos padres e bispos têm explicado aos fiéis católicos que a maçonaria não é um segmento de Deus, que a maçonaria é condenada pela igreja? Quantos têm falado isto? Muito poucos, porque vemos uma multidão de pessoas que vão à igreja e frequentam a maçonaria, frequentam o espiritismo. Aliás, é preciso dizer isto em alto e bom som. Entre os padres e os bispos, há muitos também que são inscritos na maçonaria. E há aqueles que não são inscritos, mas seguem ali a cartilha da maçonaria, que é a maior inimiga que a igreja possui. Existe uma maçonaria eclesiástica interna. Por isto que muitos fiéis podem presenciar esta bagunça, esta confusão doutrinária, litúrgica, essa anarquia que infelizmente hoje tem imperado na maior parte dos lugares, dentro da igreja. Quantos que escutam nas homilias dos seus sacerdotes, não é? Há uma doutrina clara, coerente com a palavra de Deus e com os documentos da igreja acerca da família? Quantos são conscientes de que não podem viver juntos sem ser casados? Muito poucos. A gente vê uma multidão de pessoas que vivem juntas sem serem casadas, pessoas que vivem em segunda união, pessoas em livre união, sem se incomodarem por isto. E não se incomodam, não é nem porque são pessoas más, não é isto. Não se incomodam porque não são incomodados, ninguém fala a respeito quase. São muito poucos os sacerdotes que denunciam esta situação e que convidam estas pessoas a uma mudança de postura. Boa parte delas, na verdade, a maioria destas pessoas que vivem juntas e não são casadas, não tem impedimentos para casar. Só precisariam serem conscientes de que isto está contrário à vontade de Deus e que é uma situação de pecado grave, que se perseverar desta forma, poderá levar estas pessoas à condenação eterna no inferno. Mas não se fala. Quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mesmo participando de missas todos os domingos, e entretanto, dentro de uma vida matrimonial, têm usado anticoncepcionais, usado pílulas, camisinhas, feito vasectomia, operações para não criar e assim por diante. Quantas pessoas têm usado esses métodos porque não têm aquela consciência, ou pelo menos uma consciência muito rala da gravidade desse tipo de procedimento? Quantas pessoas que estão dentro da igreja e que, entretanto, estão aí a promover ideologias contrárias à nossa fé. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e têm votado em partidos socialistas, comunistas, que são a favor do aborto, que são a favor da ideologia de gênero, que são a favor da legalização das drogas, que são a favor de muitas outras bandeiras
contrárias à nossa fé, que são veementemente condenadas pela igreja. Quantos que estão? E por que fazem isto? Por maldade? Há aqueles que são teimosos, mas a maior parte apoia com o seu voto, com a sua militância, estes movimentos, partidos, candidatos, seja o que for, que são contrários a Deus e à igreja, porque os seus pastores de alma, os seus bispos e padres, não os instrui na fé. Esta é a razão pela qual muitos acabam corroborando com o mal, instituindo na sociedade estes costumes degradantes, essas ideias que são destrutivas, que vão cerceando a nossa liberdade, que vão cerceando a nossa civilização cristã, que vão ali demolindo os valores que nos foram legados por aqueles que vieram antes de nós e nos ensinaram a crer em Deus e a pautar a nossa conduta por valores cristãos. Porque estas pessoas não conhecem as coisas como são, por causa da omissão dos seus pastores, acabam por corroborar o erro. Aquilo que diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E por que este povo não tem conhecimento? Porque quem tem a responsabilidade de instruí-los na fé, ou não tem esta fé, ou perdeu esta fé, ou nunca a adquiriu. Porque os nossos seminários, infelizmente, é isto que as pessoas talvez não compreendam. De onde vem esta falta de verdade? De onde vem esta omissão? De onde vem esta confusão e desorientação da formação sacerdotal tão deficiente em nossos dias? A maior parte dos nossos seminários foi invadida. A maior parte foi invadida por heresias, por práticas imorais e por doutrinas que são alheias, que são contraditórias com a nossa fé. Um trabalho de Satanás feito de maneira minuciosa. Em quantos lugares, na grande maioria dos lugares, não se estuda mais filosofia e teologia cristã, católica, mas outros teólogos, outros teóricos que são contraditórios com a nossa fé. E por isto que nós vamos vendo nas nossas paróquias, em nossas dioceses, uma multidão de sacerdotes perdidos, desorientados ou com doutrinas tresloucadas, que são contraditórias com aquilo que o magistério ensina, com aquilo que a palavra de Deus ensina nestes 2000 anos de nossa caminhada cristã. Meus amados irmãos, isto é importante compreender para saber que nós não podemos confiar em todas as autoridades da igreja. E quando falo isto, não é para que as pessoas possam sair por aí difamando, caluniando os seus bispos ou sacerdotes, não é isto. Mas para que se tenha consciência que nem tudo aquilo que se escuta de uma autoridade da igreja, seja um sacerdote, seja um bispo, um cardeal, e às vezes até alguns papas também, não tudo aquilo que se escuta é verdadeiro. Só é verdadeiro aquilo que está de acordo com o magistério da igreja nesses 2000 anos. Se algum padre, bispo, cardeal, autoridade que seja, se desvia do ensinamento da igreja, ele está errado. Então o critério para que nós possamos acolher ou rejeitar a pregação de um sacerdote, bispo, cardeal, seja quem for, o critério é este: o que a igreja ensina a esse respeito. O que a igreja ensina é isto que nós devemos viver. Nós devemos seguir o magistério da igreja, devemos seguir o exemplo dos santos, devemos seguir aquilo que sempre foi pregado, conforme Jesus mesmo disse: o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Então, é a isso que nós temos que nos apegar. E a importância disto primeiro, para que nós tenhamos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, para que nós possamos conduzir a nossa vida de forma agradável a Deus e assim, passo a passo, irmos em direção àquele chamado que Deus fez a todos nós, à santidade, a salvação, a felicidade eterna. Mas enquanto estamos na caminhada neste mundo, Deus quer que nós possamos ir plantando, portanto, os princípios que Ele nos legou. Assim, na nossa família, na nossa sociedade, na relação que as pessoas têm umas com as outras. Se as pessoas assim o fizessem, o mundo viveria em paz, as pessoas seriam fraternas umas com as outras, viveríamos quase que um pré-paraíso aqui neste mundo. Embora todos nós somos plenos de fraquezas e defeitos, com certeza teríamos falhas, mas imediatamente aquelas pessoas que caem em falhas, elas se reorientariam, porque são convencidas da verdade. Mas para que as pessoas sejam convencidas da verdade, elas precisam escutar a verdade. Elas precisam escutar a verdade, elas precisam ter a graça de Deus para acolher a verdade. Daí a necessidade da exortação, da correta exortação dos pastores de almas, dos padres, dos bispos e, ao mesmo tempo, na disponibilidade dos sacramentos para que possam obter esta graça para evitar o mal e fazer o bem, para que tenham a sua inteligência iluminada, para que não sejam cegados por Satanás pela mentira e pelo erro. É preciso, por isso, entender que nos nossos dias este meio ordinário de aprender
a verdade, de receber a verdade, este meio ordinário que seria a pregação dos nossos pastores, padres, bispos, ele está comprometido. Porque a maior parte destes padres e bispos não pensam de maneira católica, não têm a fé da igreja, não pregam conforme o catecismo, o direito canônico, conforme os documentos da igreja, não pregam, não celebram os sacramentos conforme a igreja manda e assim por diante em vários pontos. Há erros, há falhas. E, repito, digo isto não é para que se fale mal de ninguém. Digo isto é para que se tenha consciência de que não se pode escutar tudo e dizer sim, Senhor, sim, Senhor. Há muitos erros sendo pregados. Há muita coisa errada sendo pregada. Há muitos padres e bispos induzindo as pessoas a aderir a mentalidades revolucionárias, comunistas. Há muitos induzindo as pessoas a serem completamente subjetivistas, relativistas, a entrarem numa espécie de um ecumenismo sem pé e sem cabeça, onde querem equiparar a religião revelada por Nosso Senhor, onde querem equiparar o cristianismo a qualquer outra religião, onde querem equiparar a Igreja Católica a qualquer outra seita ou religião fundada aí pelos homens. Isto é um absurdo. Isto é negar a verdade. Jesus, na época dele, havia muitas religiões, havia muitas doutrinas e filosofias. Entretanto, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fundou a igreja. Jesus Cristo escolheu aqueles 12 apóstolos, preparou-os para a missão, fundou a igreja e deu a eles esta determinação. Jesus disse, antes de subir aos céus, antes da ascensão, basta olhar no Evangelho, lá em São Mateus 28, 18, lá em São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, está ali, no finalzinho desses Evangelhos, Jesus enviando os apóstolos em missão e determinando-lhes: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai-os a observar, a obedecer tudo quanto vos mandei. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Esta foi a pregação de Nosso Senhor. Essa foi a determinação. Só Cristo salva. Portanto, nós não devemos querer equiparar a nossa religião com outras que estão por aí. Respeitar a todas, sim, mas a todos dizer que a verdade é uma só. A verdade é uma só, o Deus é um só, o Salvador é um só, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto não é possível abrir mão disso sem se apostatar. O que é apostatar? O que é apostasia? É perda da fé. É esta situação na qual caiu a maior parte dos bispos e padres de hoje. E quando falo isto, repito mais uma vez, é para que se tenha consciência de que não se pode simplesmente acolher como verdadeiras as palavras de muitas das nossas autoridades, de muitos padres, de muitos bispos. É preciso que o povo de Deus estude, procure estudar a palavra de Deus, o catecismo, os documentos da igreja, ver aquilo que é ensinado, para que assim não sejam ludibriados, não sejam enganados, não sejam assim mal conduzidos. E quando ouvirem uma pregação errada, quando ouvirem então um conselho errado, saibam que por aquele caminho vocês não devem ir. E o tanto quanto possível, ajudem os seus irmãos na fé, que estão vítimas destas falsas pregações, dessas falsas doutrinas, a não irem pelo mesmo caminho. Infelizmente, a grande parte do nosso povo é muito acomodado e preguiçoso. Não tem essa disposição de estudar e de buscar. É mais fácil abaixar a cabeça e bovinamente dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Não é isto que Deus quer de nós. Deus quer que nós busquemos viver segundo a verdade que Ele ensinou. Não é humildade abaixar a cabeça e seguir o erro. Isso não é humildade. Isto é uma cômoda submissão. Isto, na verdade, é um amor próprio daquelas pessoas que, querendo evitar confusões, preferem fazer o erro e obedecer a uma autoridade errada do que assumirem para si a verdade, defenderem a verdade e serem coerentes com aquilo que Cristo ensinou e aguentar as consequências da sua postura em prol da verdade. Esta consequência, na maior parte dos casos, incompreensão, perseguição, ridicularização, como muitas autoridades fazem com fiéis leigos, ou como muitos bispos fazem com sacerdotes que querem ser fiéis, ridicularizam, perseguem, humilham, caluniam, excluem, procuram então desmoralizar, de forma que aqueles sejam vistos como escória, como desobedientes, como rebeldes. Isto acontece com tantos. Meus irmãos, conhecer a verdade e permanecer na verdade, com o auxílio da graça de Deus, é a condição para que nós possamos nos salvar. Por isto, exorto a todos a perseverarem na vida de oração, para que possam ter a força que vem do alto, porque muitas vezes, quando se contempla todas estas situações que estão dentro da igreja, muitos desanimam, mas não é para desanimar.
Não é para desanimar. Quando nós vemos a perversão, a apostasia de muitas das nossas autoridades, padres, bispos, conferências episcopais, etc., então muitos desanimam ou começam a se revoltar. Não, nós não devemos desanimar. Nós temos que nos revoltar contra o erro, mas devemos ser fiéis e permanecer na igreja. Outros têm a tentação de abandonar a igreja. É como se, então, a igreja se corrompeu e já não presta mais. Na verdade, a igreja não se corrompe. Quem se corrompe são pessoas que estão dentro dela. E aqueles que se afastam da verdade e da graça, eles mesmos, mesmo juridicamente estando presentes dentro dela, na verdade, estão separados do corpo místico de Cristo. É preciso que permaneçamos na verdade. Tudo isto vai passar. Tudo isso que vocês estão contemplando agora, esta multidão de erros, de heresias, toda esta loucura que está acontecendo, quando é tão raro, infelizmente, é algo louco de se pensar, mas é a verdade, tão raro encontrar sacerdotes e bispos que sejam católicos de verdade. Que ensinem, e quando eu falo católico de verdade, eu estou dizendo o quê? Que ensinem conforme o que a igreja manda. É isto, simplesmente isto. Nem estou falando aqui de alta santidade, estou falando de coerência com a doutrina, naquilo que ensina, naquilo que prega aos seus fiéis, cumprindo o seu papel de pastor, conduzindo as ovelhas ao céu, à salvação eterna. Porque um padre que é consciente do seu dever, ele sabe que a salvação dos seus fiéis depende de eles conhecerem a verdade e viverem na graça de Deus. Esta é a missão do padre, é levar o povo para o céu. E aquilo que ele faz, aquilo que ele prega, a ação pastoral que ele tem que ter isso por finalidade. Se não tem isso por finalidade, demonstra que ele não tem uma boa compreensão e o exercício do seu ministério está falido. É isto o que tem acontecido com a maior parte dos nossos sacerdotes. Feliz o povo, feliz uma paróquia que tem um bom sacerdote, que os conduza na verdade. Irmãos, era isto. Gostaria que todos pudessem ter esse discernimento de que a confusão entrou dentro da igreja. Não a igreja está confusa, a doutrina da igreja é clara, é muito clara, muito objetiva. Tem 2000 anos que é pregada. O que não está claro, o que está confuso, é a pregação de muitas das autoridades que hoje têm conduzido o povo de Deus de maneira errônea. Por isso, estudem e rezem, a fim de que possam se guiar conforme a verdade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.